Terra, meu berço amado, terra, teu sol me aquece, terra, és singela e cálida, terra, ninguém te esquece. É a partir desse ponto que iniciamos uma verdadeira viagem à história do nosso município. 70 não são 7, não é verdade? 70 anos da história de Pendências, e eu convido você a acompanhar, a partir de agora, um pouco mais desta história. História essa contada por quem conhece, história essa contada por quem sabe. Vamos lá! Pendências não são 7. Esse é um roteiro histórico da nossa querida Flor do Vale. Pendências tem esse nome por diversos motivos, né? Principalmente as pendências que aconteceram aqui às margens do Rio Açu. Hoje a cidade ela está inserida na microrregião do Vale do Açu, por isso a Flor do Vale. Pendências é uma cidade, segundo o último censo do IBGE, com pouco mais de 12.500 habitantes. Então, confira agora um pouco mais da história do nosso município dentro desses 70 anos. Por que Pendências? O topônimo Pendências vem de uma longa história da região aqui do Vale do Açu, né? Um evento que é considerado até o maior etnocídio, né, que aconteceu no Brasil, que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, né? Que foi uma guerra que exterminou todos os povos originários do Rio Grande do Norte, né, dos quais não morreram, fugiram para o Ceará ou para outras localidades, ficando o Rio Grande do Norte sem a presença dos povos indígenas. E esses eventos tinham um lugar para acontecer. Essas brigas, essas guerras, tinham um local específico de reunião para acontecer essas brigas. E o local era justamente o nosso território hoje, que nós chamamos de cidade, né? Ficou conhecido como as Pendências, né? Pendências que vêm de conflito, de contendas, de brigas. Então nessa região essa região era habitada pelos os índios do tronco tapuias, né? Que eram os índios do interior, eram chamados todos eles de tapuias. Desde pequeno eu sentava aos pés de Zé Bembem, né, um morador muito sábio daqui, um vulto histórico, e ele contava que onde é hoje Pendências de Cima, onde tem uma lagoa lá, aquela lagoa era chamada de Lagoa de Sangue, né? O que tem tudo a ver com o que Câmara Cascudo vai falar, né? Os outros historiadores vão continuar falando sobre essa guerra dos bárbaros, né? Então o conflito se dava justamente naquele local onde ficavam tribos com portugueses, né? Pessoas que vinham da expedição Bandeirantes, os nossos povos mais antigos dessa região eram conhecidos como janduís, né? Então não há registro que esses povos moravam de fato aqui, mas habitavam, quer dizer, passavam, caminhavam por aqui, passava algum tempo, né? Mas de fato essa terra foi escolhida talvez por sua planagem para essas guerras, essas contendas, né? Que vinham os índios, desciam do Vale do Ceará Mirim para cá, e também de Mossoró, de Fortaleza, né? Influenciados pelos bandeirantes, pelos portugueses, para ter um domínio sobre essas terras. E acabou os bandeirantes, os brasileiros, que a gente não pode chamar mais de portugueses nesse período, né? Ganhando e exterminando os povos originários aqui da região e do Rio Grande do Norte,
até alguns anos atrás, não havia registro algum de povos originários no Rio Grande do Norte. Hoje, de alguns anos para cá, foram que alguns povos se reconheceram descendentes dos povos indígenas e solicitaram aos órgãos federais que fossem incluídos na lista de povos indígenas. Aí, depois, os índios exterminados fugiram, fica o território sobre a conduta portuguesa, né? Peneiras tem 70 anos enquanto cidade, mas enquanto história, né, Peneiras tem mais de 300 anos. Né? A primeira vez que foi citado o nome de Pendências foi em 1712. Né? Tem uma citação para o capitão Mor, né, do governo, quem governava a capitania hereditária, quem governava o Brasil, faz menção a essa palavra Pendências, em 1712. Mais de 300 anos de história. Depois da exterminação dos índios, passou muito tempo, né? Assim, o tempo é relativo, passou décadas sem nenhum movimento, né, nesse território, até a chegada do primeiro morador descendente de português, que é considerado o fundador de Pendências, que foi Félix Rodrigues. Ele veio morar aqui. Né? Então, no ano de 1861, ele construiu uma casa, né, que ficou conhecida como Casa Grande. Toda casa do interior, uma fazenda, é chamada de Casa Grande. E ele construiu. A primeira Casa Grande é um fato interessante, porque envolve o tamarineiro, né? O tamarindeiro, que é um patrimônio natural, histórico da nossa cidade, né? O pé de tamarinda, como a gente chama. Então, através disso, a gente chega a uma conclusão que a primeira Casa Grande não é onde hoje está como é que chama? As ruínas da casa de Félix Rodrigues, né? A primeira Casa Grande que ele construiu para morar com sua esposa e a escrava foi vizinho a Tamarina, ali onde hoje fica localizado um departamento da Igreja Assembleia de Deus. Ali foi feito de taipa, é uma casa, né? E posteriormente ele construiu de alvenaria a Casa Grande, que é a que a gente conhece hoje, que está em ruínas. Eles plantaram essa árvore que hoje talvez seja o maior símbolo de resistência de nossa história, né? Então, o que resistiu de nossa história foi essa árvore, né, que tem mais de 130 anos. Né? Então, Félix Rodrigues veio morar aqui, ele como descendente de portugueses, ele era católico. Então, logo em seguida, ele começou a celebrar todos os anos a festa de São João Batista, que é um santo que ele era devoto. E chegou ao ponto era uma festa tão tradicional, né, que chegou ao ponto de não caber mais na casa dele. Aí o que ele fez? Ele resolveu construir um templo, uma igreja, como a gente chama, né? Uma capela. Então, em torno dessa capela, vai surgir a primeira rua de Pendências, né? Vai surgir o povoado, né? Vai ser construído esse povoado, que a partir desse momento não era mais só Félix Rodrigues que iria morar nessa região, né? Iria ter outras famílias, né? Ali justamente onde
o Largo São João Batista, como era chamado, a Praça Levandi de Freitas hoje, né, que surgiu a primeira rua. Nesse momento, que constrói a igreja, que tem várias famílias morando, né, uma quantia razoável de habitantes, Pendências passa a receber o título de vila, né, uma vila pertencente ao município de Macau, na época, né? Então, verificava-se que aqui tinha pesca, que aqui tinha agricultura, que aqui tinha pecuária, né? Que aqui era uma rota muito importante para a economia da capitania do estado do Rio Grande do Norte, da nossa região. Era uma rota obrigatória para o sal. E a vila foi crescendo mais, as atividades econômicas também, e Pendências passa a ser distrito, né, que é outro termo, depois de vila, né, outra nomeação, que tinha uma série de requisitos para que a nossa região fosse considerada um distrito de Macau. O povo daqui ficou conhecido como um povo muito determinado, porque fizeram de tudo para a vila se tornar distrito e mais tarde conseguir sua independência, né? Sua emancipação política. Então tinha um empresário aqui, Luiz Gonzaga de Lima, né? O Luiz Gonzaga, que construiu um mercado público, né, que superava até as expectativas para o tamanho da vila que era e a posterior distrito, né? Era como se fosse um grande shopping para a época, né? Porque uma vila que tinha não tão muitos habitantes, né, ter um mercado daquele tamanho, do porte que era. Isso foi no ano de 1922 que aconteceu essa mudança de vila para distrito. E ainda levado por essa questão religiosa, superstição, do nome da cidade, que não poderia atrair coisas boas, resolveram mudar o nome, quando passa de vila para distrito, mudar o nome de Pendências para Independência, certo? Ficou o distrito Independência, pertencente a Macau. Pendência tinha construído o mercado, tinha construído o primeiro grupo escolar. Aí esses mesmos moradores queriam que Pendência se emancipasse, né? Se tornasse uma cidade, um município, se separasse de Macau, né? Mas antes de se tornar cidade, ela já volta para o nome de Pendências novamente, né? Devido a esse fator histórico, esse fator de o nome já estar relacionado demais à localidade e ser difícil de mudar, ele já volta a ser Pendências. Pendências tinha seus representantes da Câmara Municipal de Macau, tinha seus vereadores, como o Coronel Pedro Alves de Medeiros, como Francisco Rodrigues, né, o nome uma das principais ruas daqui, que era descendente de Félix Rodrigues, né, que ele já morava na fazenda do Alto do Rodrigues, né, que era pertencente a Pendências. Então esse povo se reúne para tornar o distrito em uma cidade. O que era necessário para tornar, deveria ser um município independente de Macau. Então, organizado por os coronéis, pelos comerciantes, pelos políticos da época, começaram as primeiras reuniões na Câmara de Macau, né, pedir autorização, como se pedisse uma força, um tipo de autorização à Prefeitura de Macau, ao governante de Macau, para liberar, para deixar correr o rito de passagem para município, para a cidade, né? E foi o que aconteceu, acabou acontecendo, né? Pendências já tinha todos os pré-requisitos, já tinha
já tinha cemitério, já tinha igreja, já tinha mercado, já tinha escola, já tinha matadouro, já tinha açougue. Então não faltava mais nada. Na prática já era uma cidade, né? E assim foi feito, várias reuniões aqui em Macau, em Natal, né, na sede do governo estadual, né, do legislativo, e foi criada essa lei no dia 12 de dezembro de 1953, que passava, Pendências deixava de ser distrito pertencente a Macau para ser uma cidade independente. Então foi aceitado e em dezembro, no dia 12 de 1953, Pendências deixa de ser distrito para ser município independente, né? Teria que ter um espaço para se construir uma centralização do poder municipal, que a gente chama de prefeitura, né? Teria que ter um prédio para funcionar a prefeitura, mesmo que fosse provisória, mas que caracterizasse uma cidade independente, né? Então, esse juiz, Afonso Avelino Dantas, na ausência de um prefeito, ele ficou organizando essas questões. Então, em 3 de janeiro de 1954, o governador Silvio Pedrosa nomeia seu João da Rocha como o primeiro prefeito, da cidade de Pendências, que ele vai ficar até janeiro do ano seguinte, de 1955, onde haverá eleições, né? As eleições dessa época eram diferentes. Na primeira eleição para prefeito da cidade, Francisco Alves de Queiroz é eleito prefeito de Pendências. Primeiro prefeito eleito de Pendências, Francisco Alves de Queiroz, que dá nome hoje à sede da prefeitura municipal, né? Palácio Francisco Alves de Queiroz. Muitas histórias bacanas vivenciamos no município de Pendências durante esses 70 anos. Uma história incrível, marcada de muitas lutas, batalhas, porém de muitas vitórias também. A história da cidade de Pendências só está começando e, na sequência, vamos conhecer a história de também quem vivenciou tudo isso de pertinho. Vamos aos relatos da história. A vida em Pendências nos levou a construir amigos, não apenas na cidade de Pendências, não apenas hoje na cidade de Pendências, mas também em Macau, em toda a Várzea do Açu, já que o município pertence a uma região que nós tivemos toda o prazer de viver. Papai morou, antes de morar em Pendências, morou no Saco, certo? Que é hoje município de Carnaubais, certo? Antigamente se chamava Santa Luzia. E depois nós viemos, já em 1936, foi quando papai mudou-se para Pendências. E eu nasci em 1943. Como Pendências realmente emancipou-se em 1953, eu tinha 10 anos, estudava ainda no grupo escolar Luiz Gonzaga, certo? Tendo como professoras pessoas como Sabina Pinheiro, Alba de Miranda Pinheiro, Elza Medeiros e Zeneide Medeiros. Foram professoras que a gente realmente agradece e é grato à aprendizagem que a gente teve com todos os professores que realmente nos conduziram na aprendizagem. Certo? E papai, realmente, antes de Pendências se emancipar, papai tinha sido administrador de Pendências, designado pela Prefeitura de Macau, certo? E assumiu outros cargos, como vereador também em Macau e assim por diante. Então, realmente foi um fazer político que também a gente conviveu com esse fazer político que tinha realmente a liderança dele, de Chico Queiroz. Certo? Eu ainda hoje sou agradecido ao que eu presenciei como criança, vendo os embates políticos lá em Pendências, certo? Papai, nós éramos vizinhos do maior adversário de papai, que era João da Rocha. Era meu padrinho, certo? Eu chamava padrinho João da Rocha, como também madrinha Maria Moura, que era a esposa dele. Nós éramos vizinhos.
Mas nem por isso deixávamos de ser amigos, certo? Mesmo com toda a divergência política, nós éramos amigos e exatamente afilhados como eu era, certo? E eu me lembro que na Pendências ainda não tinha apuração de votos vamos dizer, a apuração de votos era em Macau. E nós íamos para essa apuração de votos em Macau, e uma coisa era profundamente interessante e profundamente atual. Quando, por exemplo, papai ganhava alguma eleição, quer seja estadual ou municipal, Padrinho João da Rocha vinha, quando terminava a apuração, Padrinho João da Rocha vinha do lugar dele para parabenizar papai. Se fosse o contrário, se Padrinho João da Rocha ganhasse a eleição, papai saía do lugar dele, exatamente terminada a apuração, para parabenizar pela vitória exatamente conseguida, certo? Então isso, eu acho que política é isso. A gente faz política sem se tornar inimigo do outro. As divergências levam a gente a aprender também. E às vezes até aprender muito mais, porque a gente vê o lado contrário, exatamente vê o posicionamento para poder exatamente avaliar exatamente as coisas, aquelas que são corretas, aquelas que são realmente merecedoras de alguma reflexão maior e assim por diante. Então, os exemplos que Pendências me deu, a partir da convivência que eu tive desde criança, foram grandes. E ainda hoje sou grato por isso, pela aprendizagem que eu tive realmente de fazer. Aproveitando esses 70 anos que Pendências já viveu como município, foi exatamente a participação de Manuel Rodrigues de Melo, além de ter exatamente em Hélio Dantas, o grande defensor e exatamente aquele que iniciou foi a iniciativa do projeto de emancipação política de Pendência, se desvinculando de Macau, e também o papel de Manuel Rodrigues de Melo, que foi um grande intelectual interessado no desenvolvimento do município de Pendências. E ele conseguiu fazer uma grande coleta de assinaturas daquelas pessoas que exatamente queriam a emancipação política de Pendências. Onde tem o nome de papai, de Padre João da Rocha, de seu Pedro Medeiros, certo? Isso tudo está em uma revista que era publicada em Natal na década de 40, na década de 50, chamada Bando, porque eu fui deputado de 1966 a 1970. Exatamente foi na época do bipartidarismo. Eu era exatamente deputado do MDB, era de uma assembleia de 40 deputados, eram 37 da Arena, e exatamente nós três do MDB, que eram Roberto Furtado, Pedro Lucena e eu. Coincidentemente, eu hoje pegando as informações acerca de papai, acerca do período em que ele esteve na prefeitura, eleito pelo povo de Pendências, uma das primeiras iniciativas de papai foi o posto de saúde de Pendências, que não tinha ainda, foi criado o posto de saúde. Então você vê as coincidências, a preocupação com a saúde e a preocupação também minha com saúde. Toda essa história precisa ser preservada. E um museu realmente significa muito para exatamente se coletar coisas que realmente pessoas se foram e deixaram, para poder exatamente essa história ser contada, essa história ser preservada e essa história ser valorizada pelas novas gerações. Isso que é de fundamental importância. Conhecemos um pouco da história, da cultura, de como a cidade começou. Agora, vamos falar sobre um tema que foi fundamental para que toda a história pudesse ser escrita. Vamos conversar com quem entende, com quem estuda e com quem conhece um pouco mais sobre a religiosidade na cidade de Pendências. Bem, a devoção a São João Batista, para nós aqui em Pendências, ela vai dar início juntamente com a vinda de Félix Rodrigues para cá, já no final do século XIX. No ano de 1861, Félix Rodrigues constrói a sua casa de alvenaria, a casa grande de sua fazenda, na Fazenda Pendências, e traz consigo a devoção ao seu santo preferido, São João Batista. Na Casa Grande de Félix Rodrigues havia um oratório
um oratório de alvenaria, onde a imagem de São João Batista era venerada, cultuada anualmente. E Félix Rodrigues convidava aquelas pessoas que moravam ao redor de suas propriedades, como trabalhadores, nativos que já viviam aqui, para participar das festas de São João Batista, das novenas de São João Batista. Nessa época não existia ainda a construção da igreja, né? O padre Francisco de Assis Albuquerque, que era então vigário de Macau, esse território pertencia à custódia de Macau, e o padre Francisco de Assis Albuquerque vinha celebrar na casa de Félix Rodrigues as novenas. Então, à medida que o tempo foi passando, essa devoção ficou sendo conhecida na região, mais e mais pessoas vinham para a Casa Grande festejar com Félix Rodrigues e sua família. Como diz no hino da Casa Grande, né? Muita gente de todos os cantos vinham alegres fazer seu louvor. E a Casa Grande da fazenda foi ficando pequena para conter as inúmeras pessoas que procuravam, né? Que vinham festejar São João. Partiu então a ideia do vigário de Macau, o padre Francisco de Assis, construir uma capela, que foi aceita por Félix Rodrigues, que foi aceita por seu filho, João Macário Rodrigues. Então deu-se início à construção da capela. Félix Rodrigues doou parte da sua propriedade para a construção dessa capela. Em uma carta de Monsenhor Assis, na década de 40, a Manuel Rodrigues de Melo, o padre ele dá detalhes desse território, que era um território que pegava da Ribeira do Açu, contando 6 léguas a leste, onde hoje é a comunidade de Boa Vista, né? E de largura 50 braças, né? Esse território ficava do lado norte, da Casa Grande, dos currais, né, de Félix Rodrigues. Deu-se início, então, à construção da capela no ano de 1895. A primeira edificação não era como temos hoje, né, a matriz de São João, era uma capela pequena, que já continha altar, coro e algumas imagens sacras, onde a primeira, claro, era a mesma do oratório de Félix Rodrigues, a imagem primitiva de São João Batista. Essa que se encontra hoje no nicho do altar, né, já foi a segunda imagem de São João aqui da igreja, né, da então capela de São João. Construída então a capela, a partir dos festejos de São João, a devoção do povo que também foi se identificando, né, com essa devoção, a festa de São João foi crescendo cada vez mais. Então, pendências, né, a vila de Pendências foi tomando uma proporção em torno da igreja de São João. Na década já de 1940, né, Pendências ela se prepara para os festejos, a comemoração dos 50 anos de edificação da igreja. Foi aí, então, que essa igreja matriz começou a tomar essa forma que ela é hoje, com os corredores laterais, com a torre. Foi construído um altar semelhante a isso, nessas proporções, né? Esse altar, o sinal, ele foi destruído no início da década de 60, após o Concílio Vaticano II, né, por uma interpretação errônea, uma interpretação errada, né, do padre da época, no caso, o padre José Luiz da Silva, né? Esse altar que temos hoje, ele foi reconstruído já no ano de 2016, no paroquiado do padre Jailton da Silva Soares, que, para marcar os 60 anos da paróquia de São João Batista, decide, então, junto com todo o povo, construir, devolver a São João Batista a dignidade do seu trono. A imagem, a segunda imagem de São João Batista, que chegou a Pendências no ano de 1901.
Portanto, há 123 anos, né, essa imagem está aqui no centro de nossa igreja matriz. Ela foi doada por João Rodrigues Ferreira, né, conhecido como Joca de Mello, um grande fazendeiro também, proprietário, né, aqui da região, devoto de São João Batista, que doa a nossa igreja a imagem de São João. E na mesa do altar tem uma relíquia de um santo, a relíquia de São Gregório Magno, que foi papa da igreja, né, que é a chamada Pedra d'Ara. E sobre aquela pedra, no altar, está a relíquia de São Gregório Magno. Essa pedra que está hoje na mesa do altar de São João Batista, ela era do antigo altar. Então, o altar foi demolido, né, virou escombros, mas essa pedra ela foi guardada, né? Quando o altar foi ser reconstruído, ela estava sobre a posse de Dodora, né? Dodora, ela não chegou a ver o altar reconstruído, mas quando ela soube da intenção do padre e das pessoas de reconstruir o altar, ela devolveu, entregou novamente para a igreja essa pedra. Podemos destacar as figuras do Monsenhor Francisco de Assis Albuquerque, o Monsenhor Assis, que dá nome a essa rua que passa por trás aqui da igreja matriz, né? Porque partiu dele a iniciativa da construção da capela, juntamente com Félix Rodrigues e João Macário. Podemos citar ao Monsenhor Paulo Herôncio, quando chegou aqui, ele fundou a primeira associação religiosa, Apostolado da Oração, né? E a partir da associação religiosa temos dados escritos da nossa história. Podemos citar o Monsenhor Joaquim Honório, na sua influência religiosa, sua influência política também, contribuiu muito para a nossa história. O padre Teobaldo Dias Ferreira foi o primeiro pároco de Pendências, quando Pendências se tornou paróquia. Temos também o Monsenhor Lucas Batista Neto, que também ao passar aqui por Pendências, né, também deu a sua contribuição. Devemos o hino da Casa Grande, né? Tudo começou na Casa Grande, é de autoria dele, né? E hoje temos o padre Wilson, né? A educação e a religiosidade se entrelaçam constantemente no nosso município. Mas foi na década de 70 e 80 que os nossos munícipes viram crescer essa relação ainda mais. Neste período, foi criado um dos principais símbolos do nosso município, a nossa bandeira. Conheça agora um pouco mais de como ela surgiu, quais são as referências das cores, o que significa cada item da nossa bandeira, do nosso brasão. Nós chegamos a Pendências, tem impressão que foi no dia, não sei se foi 24, porque nós éramos 4 padres novos. O mais antigo, já falecido ano passado, o padre Antônio Cassiano. Depois eu, em seguida, padre Campos, e o último mais novo era o Monsenhor Canindé Palhano. Nós imaginávamos, e era uma experiência da época, algo muito novo, uma experiência de um trabalho em equipe. Não era mais possível um padre sozinho, isolado, mas trabalhar em equipe. Mas não foi fácil encontrar uma estrutura paroquial que pudesse acolher 4 padres, tendo a sua individualidade, casa paroquial com quartos individuais, isso não foi possível. De modo que tivemos de nos dividir. O padre Cassiano e o padre Canindé foram para Santana do Márcio no dia 23 de fevereiro de 1975. Então eles ficaram lá, tomaram posse e nós voltamos, acompanhado de Dom Costa, para tomar posse em Pendências, Campos e eu, no dia 24 de fevereiro de 1975. Me lembro muito bem, temporal imenso, chuva forte, esperamos que o riacho lá de Roldão baixasse as águas para podermos chegar. Naquele tempo a energia era muito precária,
quando havia tempestade, trovão, relâmpago, faltava energia. E quando nós chegamos em Pendências, primeiro esperamos que a água baixasse para poder atravessar. E também esperando que a energia voltasse, porque estava tudo escuro, né? Mas nós estávamos muito entusiasmados e contentes. E foi impressionante vermos a receptividade da comunidade para conosco, os padres que estavam chegando. Quando entramos mesmo à luz de velas, na igreja de São João Batista de Pendências daquela noite, acompanhado também do Dom Costa, que era o bispo auxiliar, ele é quem estava mais próximo das pastorais no interior, foi uma coisa maravilhosa a manifestação tão calorosa da comunidade, com palmas, muita alegria, e aquilo para nós foi um ânimo, né, um entusiasmo muito grande que nos conduziu. Então nós chegamos ali. E em Pendências nós fomos nos adaptando, conhecendo a realidade, e posso dizer que tive a graça e a oportunidade de, quando pároco em Pendências, como também fui secretário de Educação no município. Aí, neste período, vimos que deveríamos elaborar a bandeira do município de Pendências, que não tinha. E eu fui me valer o que queríamos colocar nesta bandeira. Primeiro as cores e depois uma simbologia que dissesse respeito à cidade de Pendências. Aí as cores nós vimos que deveria ter um verde bem escuro, representando o Carnaubal, que naquela época era muito fechado no Vale do Açu. Depois o cremezinho era representando o calcário, porque a região de Pendência, Macau, Cali, Jandaíra, tudo tem muito calcário. E depois também o branco das salinas, grande área de produção de sal. O padroeiro de Pendência, São João Batista. Se vocês se lembram, a imagem de São João Batista, ele batizava e ele tem uma concha, né? Que essa concha é um crustáceo, a gente passa por aí nas praias e encontra muitas conchas de diversos tipos na praia. E aquela concha, que era com que João Batista batizava no Rio Jordão, e aí faz parte, ela como tal é o escudo, tá? Nós podemos ver aqui, né, o escudo do município em forma de uma concha, né? Uma concha. E dentro dessa concha está a carnaúba, está o algodão, capucho de algodão, está a jangada que era sempre presente lá no rio durante a enchente, como também o que veio depois, com muita visibilidade, o petróleo. Então tem uma torre de petróleo e tem um moinho que era um instrumento importantíssimo para as salinas naquele tempo, antes da mecanização. Olha, uma das coisas importantes é que primeiro eu primei, tive todo cuidado para não fazer nada com conotação político-partidária. Eu me relacionava com todas as lideranças, visitava lideranças da UDN e visitava lideranças políticas do PMDB. E quantas vezes também o padre era nomeado pelo juiz eleitoral integrante da junta apuradora. O voto era escrito, eu sempre alterava completamente a letra para que quem fosse contar os votos não identificasse quem o padre votou. E era muito interessante isso. Neste momento, eu dei muita importância à educação, favorecendo pessoas a continuarem os estudos em Macau, fazendo o magistério. Tem uma pessoa que muito me agradece, atualmente, a professora já, que é Maria Salomé. Ela estudou, foi para Macau. E Maria Salomé, eu estou dizendo isso porque ela me tem muita atenção, e é um exemplo de pessoas
que fizeram o curso em Macau, se tornaram professoras, os filhos foram educados, e para mim isso é algo muito importante. E eu tenho um bom relacionamento com as professoras, com Turene, com Mocinha Vale, já faleceu, Deus lhe deu o céu, com o Nuri de Macau, né? Isso era muito interessante. Além do catolicismo, na cidade de Pendências, outra grande expressão de fé no município é o protestantismo. A igreja evangélica no município de Pendências chegou já há muito tempo. Uma delas, e sendo a primeira igreja protestante do município, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com suas raízes começando no Curralinho, que é para lá onde nós vamos agora. Oficialmente, a Igreja Presbiteriana Independente ela foi organizada em 13 de fevereiro de 1971. Mas, na verdade, ela tem muito mais tempo de história. São quase 100 anos de história, né? Ela nasce em 1934, quando Sebastião Silvestre se converte ao protestantismo. Vem de Natal morar novamente aqui no Cobé, na região próxima aqui da Fazenda Curralinhos, para viver a sua fé. Veio sobre ele a perseguição por ser evangélico, perseguição à sua família por ser evangélico, então a família se dispersa, vão morar em outras regiões, e quem assume esse trabalho, quem leva para sua casa para que os cultos acontecessem lá, é a família de Joaquim Lessa. Após um tempo, né, Manuel Batista se casa com uma das filhas de Joaquim Lessa e passa a ser na casa de Manuel Batista que os cultos passam a acontecer. É Manuel Batista quem faz a doação do terreno e quem financia a construção do templo, né? O templo da hoje congregação do Curralinhos, um templo histórico, né? Mas onde estavam a igreja presbiteriana, hoje Igreja Presbiteriana Independente de Pendências, né? A história ela começa aqui. Foi para Pendências, né, na década de 70, com as famílias tendo a necessidade de avançar nos estudos com seus filhos, matriculá-los em escolas, e em muito por causa também das enchentes do Rio Açu, né? As famílias então migraram para a área urbana mais próxima, porque embora o Curralinho seja uma fazenda da zona rural de Carnobais, todas as relações comerciais, familiares, culturais dos moradores da Fazenda Curralinho estavam no centro urbano mais próximo, que é o centro urbano de Pendências. Então constroem, né, um templo, né, na cidade de Pendências, no centro da cidade. Esse templo é construído num terreno doado pela família Queiroz, ali na lateral, hoje tem próximo aos Correios, em frente à prefeitura. Então a construção desse templo se dá lá na década de 70, e em 1984, aquele templo que funcionava como uma congregação, um local de apoio para quem migrava daqui da Fazenda Curralinhos para viver a sua fé lá, passa a ser organizado como igreja, passa a ser a sede, e aqui o Curralinhos passa a ser uma congregação que hoje nós temos como um templo histórico, né, um monumento de lembrança da fé presbiteriana que nasce aqui desde a década de 30. A igreja ela se tornou uma igreja muito relevante na comunidade de Pendências, na sociedade de Pendências. Então, houve na década de 80 um grande movimento, né, evangélico, um grande movimento na cidade, e essa igreja, chamada naquela época de Igrejinha do Amor, né, tinha até um coração, né, pintado na fachada da igreja, era chamada de a FEB Presbiteriana. Haja vista a quantidade de pessoas, de jovens que participavam, que faziam parte desse movimento da igreja presbiteriana. Então, dentro desse período da Igrejinha do Amor, né, da febre presbiteriana, sempre houve uma relação muito próxima, muito amigável com a fé católica. Ao ponto de que pastores, como o pastor Rubens, que foi pastor por muitos anos da IPI de Pendências, ter amizade muito próxima com o padre e ser convidado algumas vezes para pregar, né, em missas, em momentos da Igreja Católica, e do mesmo modo, padres que eram convidados também a participar e pregar na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana. Não só apenas nos anos 80, né, mas recentemente também nós tivemos o caso do padre Jailton, que teve a oportunidade de estar na igreja, de subir ao púlpito da igreja e pregar na igreja. Então essa relação amigável, né, de vivência saudável da fé, sempre foi uma relação que marcou a história da nossa igreja. Né? Há mais de 13 anos que a igreja realiza um evento, a Festa da Colheita, que é um marco
para o movimento evangélico da cidade de Pendências, ao ponto que está no calendário cultural do município. Então, a igreja realiza um evento que é um evento evangélico, protestante, que acaba fazendo parte do calendário cultural. Isso é um marco relevante para nós, como igreja. Era uma igreja que teve muitos pastores, né, pessoas que assumiram cargos, né, de destaque na denominação a nível nacional. O primeiro pastor dessa igreja, na sua organização, foi o pastor Leontino, que já chegou a ser presidente da IPI do Brasil. E na época, quem assumia aqui o trabalho, lá, quando foi organizada na década de 70, em 71, foi o então e hoje saudoso, né, Francisco Nunes, pastor Chicola, como ele era carinhosamente chamado pela comunidade. Depois disso, tivemos o pastor Rubens, por muitos anos, o pastor José Wilson, por muitos anos, e tantas outras pessoas que passaram como pastores desta igreja ao longo da sua história e que são lembrados, referenciados como pessoas importantes, não apenas, né, para a igreja, mas que também eram pessoas importantes e benquistas pela sociedade pendenciense. A Igreja de São João Batista é um marco histórico, cultural, material para a cidade de Pendências. Aqui iniciou a religiosidade do nosso município, aonde no começo era só uma capelinha e hoje uma grande e imponente igreja matriz, aonde reflete inclusive um dos trechos da música que nós temos no nosso hino, O Teu Farol é a Cruz a Brilhar. No ano de 2003, trabalhava no Terezinhas e comecei a ensinar esse hino aqui para as crianças. Era um coral de crianças. E aí, cantando numa festa de São João, a gente chegou da procissão e eu comecei a cantar essa letra aqui no patamar da igreja e Zé Gonçalo estava. Quando terminou, ele me chamou e disse: esse hino é o antigo. Existe um outro hino, Delânia, uma nova versão do hino, porque esse é o primeiro que você cantou. Você quer aprender? Eu disse: claro que quero. E ele me passou a letra, me disse como era e eu comecei a ensaiar com as crianças. E a gente era convidado em todo evento, essas crianças iam cantar o hino. Todo evento essas crianças iam cantar o hino. Até que Safira, como secretária, se interessou através de João de Gonzaga e o saudoso Neto da Guimar, Neto Medeiros. E aí disse: a gente vai gravar o hino. Eu digo: como? A gente vai gravar um hino em estúdio. Então a gente foi para Sul, gravamos com o Venilton. Foi muito bacana, assim. A gente foi pro estúdio, ele montou do jeito que foi pedido, né? E a gente fez uma gravação, um violão, e mandou para ele, né, Manuel? O resultado foi esse hino maravilhoso que a gente escuta aqui. Tanto o refrão desse daqui, da versão antiga, da primeira versão, ficou como introdução do atual, que os metais fazem esse acorde. Aí vamos cantar aqui. Tinha uma letra. Aí a letra seria essa aqui, da versão, para ficar na lembrança, a antiga versão, para não ficar dispensado de vez. Aí eu tive essa ideia, Gonçalo, colocar isso aqui. Não estava, mas vou colocar, porque fica na lembrança. E é um dos hinos, não é porque é a nossa terra, mas no Rio Grande do Norte está para aparecer uma melodia bonita como essa. A primeira versão foi do nada, porque em tudo que eu ia mais a Gonçalo, encontro de jovem, que realmente Padre Jaime, na época, fundou o JUCOP, Juventude Unida Comunitária de Pendência. Aí, quando eu fui a Macau e voltei, numa de manhã em Porto do Carão, aí Gonçalo me apresentou essa. E nesse mesmo dia, criou uma música com Porto do Carão, a letra propriamente dele. Chegou para mim, aí sempre tem um violão do lado. Aí foi onde coloquei a melodia, que ele veio com uma bem mais carnavalesca do que já era. Aí, não, Gonçalo, vamos assim. Aí pronto, foi onde colocou letra. Não, vou botar seu nome, porque você está colocando a melodia. Mas a letra principal, José Gonçalo Barbosa da Silva, o vulgo Gonçalo. Pendências, beleza do vale, espuma que paira as margens do Piranhas, terra de verdes carnaubais, solo fecundo e de esperança, este sol que queima o nosso rosto, este rio que te corta por inteiro, este recanto que canta as tuas pendências, nossa terra
primeira. Olha o futuro de tua grandeza. Essa era a Pai, primeira. mostrar teu valor, e certamente terás a riqueza Na terra feliz onde cai no amor. E aí, desse jeito, realmente era muito carnavalesco, né? Padre Jaime tinha razão na época, ficou muito, aí foi onde veio a atual, mas... Foi a versão atual, né? Aí ficou mais... Aí foi onde Gonçalo foi a quem? Aos pés de Dodora, nossa saudosa mãe. Aí onde ela contou todo o historiado de nossa cidade, dali ele também, muito inteligente, modificou a letra, e está aí a letra atual. Aí hoje o nosso hino, ele é composto por 6 estrofes e o refrão, né? Ficou realmente mais completo, com mais história. E aí hoje o hino de Pendências está na boca do idoso, do adulto e da criança, graças a Deus, né? É. Em alguns eventos eu sempre encontrava com o neto de Dagmar, né? E aí ele sempre dizia assim, olha, você não foi, mas você estava lá. Terra, meu berço amado, terra, teu sol me aquece, terra, és singela e cálida, terra, ninguém te esquece, o pescador, o barco e o luar, eis o cenário do teu florescer, és um porto sempre a esperar, a essência prazível em receber, e minha vida dos independentes, o campônio cultiva a tua história, salineira de filhos persistentes, dignos de ilustrar tua memória, terra, meu bem. Oi, eu tenho uma preocupação muito grande com a história do nosso município, com a cultura do nosso município. Eu sinto que há pouco interesse de algumas lideranças políticas, de alguns chefes políticos, do poder executivo, não só do atual, mas de vários que já vêm passando por pendências, pela preocupação da nossa existência, como você falou, como tudo isso começou, como foi que teve início a toda essa trajetória de pendências, como começou. Então, é muito importante que toda a comunidade de pendências tome conhecimento que isso aqui teve um início, tá certo? E muito bem, veio de conflitos, porque até o nome pendências vem de conflitos, de guerras, de lutas, de contendas existentes entre índios e portugueses. Terra, meu berço amado, terra, teu sol me aquece, terra, é singela e cálida, terra, ninguém te esquece.